Alô, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Muita paz, saúde para todos. Vamos aqui, estamos gravando a nossa segunda aula da segunda unidade, falando sobre filosofia e política. Espero que vocês estejam bem e vamos lá, vamos para a nossa aulinha. Pois bem, estamos falando sobre filosofia e política. Começamos a semana passada colocando uma música para vocês avaliarem o ponto de vista do autor, colocando também os pensamentos de alguns filósofos da Idade Moderna e da Idade Antiga que fizeram reflexão sobre a política. A política é extremamente importante porque ela decide muitas coisas na nossa vida, né? Nosso alimento, quanto custa a água, quanto custa a energia, quanto custa a nossa escola, os impostos. Em toda a época da humanidade, houve homens poderosos que decidem por nós e nem sempre foram escolhidos por nós. Mas o peso da política vai se tornar uma coisa bastante discutível e discutida a partir da Idade Moderna, com um filósofo que é até ironizado, chamado Maquiavel. Vixe, que coisa maquiavélica, quando querem falar de alguma coisa que é negativa, que é má. Mas na realidade Maquiavel era um filósofo realista. Ele fazia análise da realidade da política, tanto daquela época, como também muitos políticos atualmente se utilizam do pensamento de Maquiavel para se organizar no meio político, né? De como a política funciona. Pois bem, Maquiavel vai dizer o seguinte, veja que coisa interessante, que nem sempre política e moral andam juntas. Nem sempre política e moral andam juntas. E ele foi muito mal interpretado ao longo da história por causa disso. Mas dá para entender o pensamento dele. Ele está querendo dizer que a política deve se regular por si própria, está acima da moral. Porque muitas das vezes vai ter que tomar decisões que vai desagradar algumas pessoas. E se for pensar todas as vezes na moral, pode ser que as decisões não sejam tomadas. E ele também vai dizer o seguinte, não quer dizer que o governante tem que ser imoral, né? Na realidade tem que tomar uma atitude que seja a melhor possível que o príncipe, o governante achar. Naquela época era a época ainda de príncipe, de reis e de rainhas. Mas o pensamento de Maquiavel está muito presente nos dias de hoje. Então será que a política está acima da moral? Será que eu tenho que tomar atitude que seja bom para a política, independente do bem que vai fazer ou não? Ou eu tenho que regular a política sempre pela moral? A moral talvez ela prenda, né? Ela não liberte a política nas suas atitudes, porque vai fazer o indivíduo pensar muito antes de tomar decisões. E a política precisa de decisões, e essas decisões muitas das vezes não vão agradar. E são essas coisas assim que Maquiavel vai refletir, esses pensamentos, né? Então ele vai propor uma política acima da moral. Mas também não quer dizer que o governante tem que ser imoral, mas tem que tomar decisões que muitas das vezes vai agradar ou vai desagradar outros. E assim é um dos pensamentos do nosso querido Maquiavel. Outro também, mas dessa vez esse era absolutista, esse defendia a manutenção de monarquia, de rei, mas o seu pensamento também está muito presente nos dias de hoje, até em alguns governantes que estão aí pela televisão e vocês podem prestar atenção. Ele dizia o seguinte, que nós temos que fazer um contrato com o governante, né? O absolutista para ele, o monarca, era um deus na terra, um representante de Deus. E por isso mesmo ele tem que ter o controle de tudo. Ele deve controlar tudo, porque o povo não sabe se controlar, não sabe ter liberdade. Nós, quando temos liberdade, devoramos o outro. Esse pensador é o Thomas Hobbes, né? O lobo é o lobo do homem, né? Ele quer dizer que o lobo devora outro lobo. Ou seja, nós muitas das vezes, na vida e em sociedade, não respeitamos o nosso semelhante. Então, para respeitar as leis e as regras, nós precisamos de um governante que controle tudo, para que o homem não seja o lobo do homem. Então, que esse representante, que esse absoluto esteja ali sobre esse comando divino para controlar a sociedade. Será que seria legal um governante controlando a sociedade? Na história da humanidade,
quais são assim os legados? Foram positivos ou negativos quando um governante só controla toda a sociedade? Isso é bom ou isso é ruim? Bom, Thomas Hobbes pensou na época dele, né? Ele tinha a visão da época dele. Mas acreditem, tem gente hoje no poder querendo controlar tudo, se a gente deixar. Então, faça suas reflexões sobre Maquiavel, moral e política, e sobre o pensamento ético também e político, né, de Thomas Hobbes, e deixe lá no Classroom. Eu deixei a atividade lá para que vocês possam colocar o pensamento de vocês, se a favor ou contra Maquiavel, Thomas Hobbes. Sempre lembre de deixar com as palavras de vocês, né? Com o pensamento de vocês, olhando também a realidade atual, né? A gente está sempre dando aula de filosofia e de história, mas não esqueça que nós estamos falando da atualidade. E aí, Maquiavel, Thomas Hobbes, a política tem que ter moral? Temos que ter alguém absoluto controlando tudo a sociedade ou não? Eu discordo disso e vou dizer por quê. Então, responda para mim. Até domingo, e a tarefa se encontra lá no Classroom, ok? Abraço para vocês, até mais.